Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Boa noite a todos e todas, eu sou Pablo Rodrigues. Sejam bem-vindos ao História Contrapelo 2. Hoje é dia 19 de agosto, dia do historiador. Parabéns para mim. Parabéns para todas as historiadoras e historiadores desse Brasil e do mundo. Vocês, professores, pesquisadores, que estão aí, mundo afora, com seus alunos, com a sua família, com seus amigos, sempre na perspectiva de tentar trazer um olhar crítico sobre a realidade do Brasil, do mundo. Este mundo cada vez mais globalizado, entendendo que é necessário, dentro do currículo de história, fazer uma seleção de conteúdos, e nós, pelo menos eu, que me proponho aqui no História Contrapelo a fazer a história no contrapelo, ou seja, escovar a história a contrapelo. Podia escovar aqui o meu cabelo também, mas ele tá legalzinho, vocês estão vendo. E o que seria isso? É na contracorrente da história, voltar, né? Fazer uma démarche, pegar a história e voltar ao passado e entender que essa história, desde os tempos remotos até os dias de hoje, ela passa por uma disputa de narrativas entre dominadores e dominados. Você tem uma história oficial dos estados, que foi construída desde o século XIX, e uma história dos dominados, das grandes massas anônimas, dos trabalhadores, das trabalhadoras, e cada vez mais das várias demandas que surgiram a partir de cada história que é fruto do seu tempo, como lá dizia o nosso caro e querido Mark Bloch. Então você tem essas demandas que cada vez mais são necessárias, como a questão da história das mulheres, tudo que envolve o movimento das mulheres, o feminismo, que cada vez mais pauta alguns movimentos sociais. Você tem a história me desculpe, você tem a história dos negros, então tudo que passa também pela questão da escravidão, da diáspora africana, dos movimentos de resistência cada vez mais vem à tona sobre a construção dos quilombos, das várias formas de resistência à escravidão, mas não só isso, né? Porque, como diz o Emicida lá, você não tem que falar só sobre a dor do negro, ou da mulher negra, da solidão, da questão da violência policial, como muitas vezes se abordou o rap nacional a partir e tendo marco aí com a fundação do Grupo dos Racionais. Você pode falar sobre a alegria, sobre a constituição da família, né? E um álbum que eu gosto muito, que vocês devem ter acompanhado já recente, foi o Amarelo, dos últimos 3 anos aí, do Emicida, que estava falando sobre isso, sobre a construção de uma família, sobre a possibilidade de se alegrar, as pequenas alegrias da vida adulta. Então, cada vez mais a história tem essa necessidade de apresentar as novas demandas do nosso tempo, e outras questões vão sendo colocadas para que seja necessário se desdobrar e se debruçar sobre essa série de problemas que a pesquisa histórica e o fazer histórico coloca para nós, historiadoras e historiadores, no nosso tempo. Então, as pautas, as questões, os objetos, os estudos, cada vez mais giram em torno de alguns temas específicos: história pública, história do tempo presente, a decolonialidade e todos os outros problemas que envolvem o surgimento desses novos objetos de estudo. Mesmo assim, eu gostaria de falar sobre alguns objetos que desde aí, do final do século XX para o nosso início do século XXI, sobretudo depois do fim da União Soviética, em 1991, cada vez mais passaram a ser colocados mais no escanteio, né? No cantinho da história. Né? Parece até o cantinho do castigo. Alguns temas, né? As grandes narrativas, as metas narrativas deixaram de se colocar um foco sobre esses temas, como a questão do Estado-nação, a questão da luta de classes, que ainda vigora na nossa sociedade, e também muitas outras questões, né, do social, da economia.
passaram-se a ter cada vez mais um foco, um cerne na discussão dos pequenos problemas, na questão da representatividade, das identidades e como essas duas coisas se alinham aí à pós-modernidade ou à ultramodernidade, quer vocês queiram, quer vocês não queiram, ou vocês queiram usar um termo ou outro para falar e se referir sobre os nossos tempos aí, cada vez mais sensíveis, cada vez mais flexíveis, e a sensação que temos que é cada vez mais rápido também, breve, fugaz, efêmero. Então essas são algumas questões, o vídeo aí não vai alongar muito não, mas eu gostaria aí de lançar para vocês e parabenizar a todas e todos que se preocupam e se debruçam sobre a história, se preocupam nesse fazer e cada vez mais estão em diálogo com um público que está nas redes sociais, mas que também está nas ruas. Então é necessário que haja sempre esse alinhamento, né? Cada vez mais é necessário que não se distancie os dois campos, né? Entre o ensino de história e a pesquisa histórica. Ambos estão juntos, conectados, são necessários para o nosso fazer, para o nosso ofício, e cada vez mais necessário, e ainda hoje nesses tempos, por mais que sejam tempos difíceis, que sejam tempos que nós nos preocupemos com o dia de amanhã, e até devido às nossas ansiedades e às nossas angústias, mas que são tempos que são imprescindíveis à nossa apologia da história. Parabéns a todas e todos. Eu sou Pablo Rodrigues. Se inscrevam aqui no História Contra Pelo 2. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Boa noite.